Olá, pessoal. Hoje a gente vai aprofundar, né, esse tema dentro da assistência em saúde, que é a Central de Material e Esterilização, também conhecida como CME. Mesmo sendo um setor que não presta uma assistência direta ao paciente, ele tem impacto direto na segurança de todos os procedimentos realizados. Se a CME ela falha, o risco de infecção aumenta. E isso pode comprometer todo o cuidado que é prestado ao paciente. Então, durante essa aula, a gente vai entender a CME de uma forma completa. Não só, né, decorar conceitos, mas realmente compreender como ela funciona na prática. Nós vamos falar sobre os tipos de CME, a classificação por legislação, estrutura física, fluxo de materiais, áreas internas e também o papel de cada profissional. A ideia aqui é que vocês consigam visualizar esse setor funcionando. Então, nós vamos começar com um conceito, né? O que é a CME? A CME é o setor responsável pelo processamento dos produtos para a saúde. E quando eu falo em processamento, eu estou falando de várias etapas. Eu estou falando da limpeza, da desinfecção, do preparo, da esterilização, do armazenamento e da distribuição. Ou seja, qualquer material reutilizável, né, que entre em contato com o paciente, ele precisa passar por esse setor. E aqui entra um ponto importante. Um material mal processado, ele pode ser um vínculo, ou desculpa, um veículo, né, de transmissão de micro-organismo. Por isso que a CME, ela é uma peça-chave no controle de infecção hospitalar. Agora nós vamos começar a organizar esse entendimento. A CME, ela pode ser classificada de acordo com a sua forma de funcionamento. E essa classificação, ela vai mostrar o nível de organização, de segurança e de controle do serviço. Nós temos três tipos, né? Nós temos a CME descentralizada, semi-centralizada e centralizada. No modelo descentralizado, cada setor do hospital ele vai ser responsável por todo o processo dos seus materiais. Então, por exemplo, o centro cirúrgico ele teria seu próprio fluxo de limpeza, preparo e esterilização. Mas qual que seria o problema, né, disso? O problema é que cada setor ele pode executar um processo de forma diferente, com níveis diferentes de controle. Então, a gente não vai ter uma padronização. E isso acaba aumentando muito o risco de falha, de contaminação cruzada, de infecção. Por isso que esse modelo de CME descentralizada, ele hoje é considerado inseguro, né, e praticamente ele não vem mais sendo utilizado. Aí nós temos a semi-centralizada. A gente já começa a observar um avanço. Os setores, eles ainda fazem uma etapa inicial, que geralmente é a limpeza, né, ou a pré-limpeza, mas a esterilização, de fato, ela já vai acontecer em um único setor. Então aqui, já existe maior controle, principalmente porque a esterilização, ela passa a ser supervisionada pela equipe de enfermagem. Mas a gente ainda tem essa fragmentação do processo, né, o que pode ainda gerar algumas inconsistências. Agora, a gente vai falar do modelo ideal, que é a CME centralizada. Nesse modelo, todo o processamento ele acontece em um único local. Então, desde o momento em que o material chega contaminado, até ele ser devolvido, esterilizado e pronto para uso. E isso permite que a gente possa ter uma padronização, que a gente consiga rastrear esses materiais, que a gente tenha um controle rigoroso dos processos e um melhor uso da tecnologia. Além disso, a gente também consegue reduzir custos operacionais e aumentar significativamente a segurança do paciente. Por isso que esse é o modelo mais adotado atualmente. Além, né, da forma de funcionamento, existe a classificação por complexidade. Isso é definido pela RDC número 15 de 2012. Essa resolução, ela vai organizar a CME em classe 1 e 2, né, com base no tipo de material que é processado. Então, a CME classe 1, ela processa materiais não críticos, semicríticos e críticos, mas de conformação não tão complexa. Ou seja, né, os materiais mais simples,
que não possuem estruturas difíceis de limpar. Isso reduz o nível de complexidade do processamento. Já a CME2, né, ela trabalha com materiais mais complexos. Aqui a gente já vai ter instrumentais com lumen, que são aberturas, né, articulações, estruturas internas, o que dificulta a limpeza. E esses materiais, eles exigem uma técnica mais avançada, equipamentos específicos e até mesmo um maior controle de qualidade. Por isso, a exigência técnica, ela acaba sendo muito maior. Um ponto fundamental, né, que vocês precisam guardar é que a CME, ela só pode processar materiais compatíveis com a sua capacidade técnica. Então, não adianta eu ter um material super complexo se o meu serviço não tem estrutura para processar isso corretamente. Isso, gente, é uma questão de segurança e também de responsabilidade legal. Aí a gente vai começar a pensar na composição da minha equipe, né? A CME, ela funciona como equipe multidisciplinar, multiprofissional, desculpem. Nós temos o coordenador, nós temos o enfermeiro responsável, os técnicos, os auxiliares de enfermagem e também os auxiliares administrativos, né? Todos têm papéis muito bem definidos e interdependentes. Quando a gente pensa, né, a importância de uma equipe, aqui é importante a gente entender uma coisa: a CME, ela vai prestar uma assistência direta, mas ou indireta, desculpa. Mas isso, gente, não significa que ela é menos importante. Pelo contrário, se a gente pensar que o material que a gente tem ali não é seguro, como que o procedimento vai ser? Se eu não confiar no material que está sendo limpo, descontaminado, esterilizado, que vai entrar em contato com outra pessoa, como que eu vou confiar no procedimento? Então a CME, ela vai impactar diretamente na qualidade da assistência. A legislação, ela exige um profissional de nível superior, né, como responsável pela CME, e no caso da classe 2, esse profissional, ele deve atuar exclusivamente no setor durante toda a sua jornada, porque isso vai garantir uma supervisão contínua da qualidade do processo. Então, no caso de uma classe 1, eu tenho ali um superior responsável, mas ele não fica a jornada inteira dele dentro do setor. Já na classe 2, eu tenho que ter esse responsável e ele vai ficar exclusivo dentro da CME, tá? A equipe, ela precisa estar constantemente atualizada. Eles precisam entender sobre microbiologia, classificação de material, técnicas de limpeza, esterilização, monitoramento, armazenamento. A CME, ela não é um setor operacional simples, ela exige conhecimento técnico. E aí, nesse caso, a gente tem o papel do coordenador. Ele tem um papel gerencial, ele vai garantir recurso, insumo, EPI, manutenção de equipamento e funcionamento, mas sem essa gestão, né, o processo ele vai acabar não acontecendo com tanta qualidade. Além do coordenador, a gente precisa ter o enfermeiro, que é o responsável técnico pela CME. Ele vai planejar, organizar, supervisionar e avaliar todas as etapas do processo. Ele também vai elaborar os protocolos, acompanhar indicadores de qualidade, ele vai atuar na prevenção de infecção e também capacitar a equipe. Então, ele vai garantir que tudo esteja sendo feito da forma correta, né? Depois nós temos o técnico de enfermagem, que vai executar grande parte do processo. Ele realiza a limpeza, preparo, montagem das caixas, esterilização e o monitoramento dos ciclos. É um papel que eu diria essencial, né, dentro da CME. Nós temos também o auxiliar de enfermagem, que vai atuar principalmente nas etapas de limpeza, preparo, armazenamento e na distribuição dos materiais. E nós temos o auxiliar administrativo, que vai organizar a parte de documentação, de registro, de manutenção e controle dos equipamentos. Ele vai garantir que tudo esteja documentado e que o funcionamento consiga ser, rastreado, né, que a gente tenha essa rastreabilidade. Então, tivemos uma esterilização de um ciclo de equipamento, tem que ter número de identificação, porque se eu identificar alguma falha
e precisar recolher todos os materiais que foram identificados, foram esterilizados naquele ciclo, eu preciso saber como localizar. Então essa é uma das funções do auxiliar administrativo. Agora que a gente já falou da função de cada um, a gente vai começar a falar um pouquinho da estrutura física. A estrutura física da CME, ela é regulamentada pela RDC 50 e ela define como o ambiente que deve ser organizado para garantir segurança, eficiência e controle de infecção. O ambiente, ele precisa permitir limpeza eficiente, por isso que as superfícies, elas devem ser lisas, né, impermeáveis, laváveis e sempre com uma cor bem clara. Por quê? Isso facilita a visualização de sujeira, né, e evita o acúmulo de contaminantes. As bancadas, elas devem permitir uma inspeção, um preparo e a embalagem dos materiais. Além disso, gente, elas precisam ser ergonômicas, né, elas precisam ser, posicionadas numa altura que fique ergonomicamente confortável para o profissional que vai estar trabalhando, para evitar desgaste físico do profissional, para evitar, doenças ocupacionais, né, uma coisa tem que estar ali ligada à outra. Com questão à iluminação e ventilação. A iluminação, ela precisa ser adequada para permitir uma inspeção detalhada. A gente vai ver no decorrer dessa matéria, durante todo o processo, né, que o material sofre, uma das etapas é a inspeção. Então eu preciso avaliar se não ficou nenhum tipo de resíduo, de biofilme, de sujidade no material, no instrumental que está sendo esterilizado, no equipamento que está sendo esterilizado. Então, para essa inspeção, eu preciso ter uma iluminação adequada. E a ventilação, ela deve ser controlada. Ela é permitida, né, na verdade, na área suja, mas evitada nas áreas limpas. Principalmente áreas limpas e estéreis, tá, gente? Para não comprometer a esterilização. Então, dentro da CME, a gente tem as duas áreas, a área suja e a área limpa. Na área suja, não tem problema eu ter ali uma ventilação, porque aquele material já está contaminado. Mas na área limpa e na área de esterilização, a gente não pode ter, para evitar ali que a gente tenha um comprometimento do material que já foi esterilizado. Com relação às janelas, né, elas devem ter telas de proteção, se tiver janelas, para impedir a entrada de inseto, roedores e evitar qualquer tipo de contaminação. Nós também temos as barreiras, né, elas são fundamentais para a gente evitar uma contaminação cruzada. Essas barreiras, elas podem ser técnicas ou barreiras físicas, né, que têm como objetivo separar realmente a área suja da área limpa. Aqui a gente tem um exemplo de uma barreira física, então a gente tem uma parede que está limitando a área limpa da área suja. Agora, pessoal, a gente já falou, né, da equipe, a gente já falou da estrutura, agora a gente vai falar do fluxo. A CME, ela tem um fluxo unidirecional, ou seja, segue um único sentido, um único fluxo, né? Tem ali todo um processo que tem que seguir e ele vai para uma única direção, ele não volta. Então a gente vai entender melhor isso. As áreas, elas podem ser classificadas conforme o risco de infecção. Então as áreas, elas podem ser classificadas em críticas ou semicríticas. Na prática, a CME ela é dividida em 3 áreas principais: área suja, área limpa e área estéril. Então, a área suja é o expurgo, né, onde o material ele vai chegar sujo, contaminado. Depois a gente tem a área limpa, que é onde a gente faz o preparo do material e a carga da autoclave. E a gente tem a área estéril, que é onde a gente retira o material da autoclave, guarda esse material. Então, você percebe que o fluxo, ele é unidirecional, ele segue sempre um único sentido. Então, as áreas da CME, como eu disse, são classificadas conforme o risco e podem ser, designadas como críticas ou semicríticas. Na prática, dividida em 3 principais, que é a área suja, a área limpa e a área estéril.
Então, a área suja é onde chegam os materiais contaminados. Aqui ocorre a limpeza, a desinfecção e a secagem desses materiais. É uma área de alto risco biológico. Então, por isso que o EPI é tão importante e obrigatório, porque os materiais eles chegam com sangue, com restos de tecido. É um material que acabou de ser usado nos procedimentos. Então, ele vem para essa área suja, onde começa ali o processo de limpeza, desinfecção e secagem, né. Nessa área, a gente tem a lavagem de instrumentais, né, frequentemente denominada essa área em si, ela é frequentemente denominada por expurgo, tá, pessoal. Ou seja, é a área suja. Então, essa área é aonde o material ele chega, e aí essa área ela é restrita, tá, gente. Ela é destinada à recepção, a limpeza, a descontaminação de materiais médicos. Então, ela tem algumas características. Ela tem uma pressão negativa, o que significa isso? Que tem um sistema de ventilação que ele deve ser por exaustão, por pressão negativa, para evitar que os micro-organismos eles se espalhem para outras áreas da CME. E os equipamentos, eles devem conter pias profundas. Por que que a pia tem que ser profunda? Para a gente poder fazer a lavagem manual. A gente precisa das bancadas para ter uma organização, e é ideal que a gente também tenha as cubas ultrassônicas ou lavadoras automatizadas. A gente vai falar mais sobre esse tipo de equipamento. Então aqui, ó, a gente pode verificar na imagem, né, tem uma caixa, provavelmente onde o material está imerso, fazendo o processo de desinfecção. Aqui, com todo o EPI, ele está lavando o material, fazendo a limpeza manual. Então aqui, ó, fazendo a limpeza. E aí a gente já vai, pessoal, para a área limpa. Então, o que seria, né, essa área limpa? A área limpa, é a área aonde a gente faz o preparo de instrumentais. É um ambiente limpo e restrito também dentro da central de material e esterilização. Ela é destinada à inspeção, ao acondicionamento e à embalagem de materiais após a limpeza e antes da esterilização. O objetivo dessa área é garantir a integridade, o funcionamento, a esterilidade dos artigos, prevenindo a contaminação cruzada através de um controle bem rigoroso de fluxo, né? Então, nesse setor, a gente vai fazer a inspeção dos materiais. A gente vai verificar minuciosamente a limpeza, a integridade, o funcionamento. Frequentemente, nesse setor, a gente tem as lentes de aumento. Deixa eu ver se eu coloquei aqui uma imagem para vocês. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma imagem da lente de aumento, né? Aqui verificando os equipamentos. Então, nós temos várias pessoas trabalhando aqui no setor para poder fazer essa inspeção. Nesse setor, na área limpa, também vai acontecer o acondicionamento e o empacotamento. Então, os materiais eles vão ser embalados, né, em invólucros adequados, papel grau cirúrgico ou tecido, a gente vai falar sobre eles no decorrer da nossa matéria, que permite a entrada do agente esterilizante e que tem uma barreira ali de proteção. Eles vão fazer a seleção da embalagem, então eles vão ver qual o pacote que é compatível com o método de esterilização, qual o tamanho que é adequado. Eles vão identificar esses materiais, eles vão rotular, né, com data, com conteúdo, com quem fez. E aí a gente tem também a conferência, que é a verificação das caixas cirúrgicas para a gente garantir que o número e o tipo de instrumental que está lá dentro, eles estejam corretos. Depois, a gente tem a parte da esterilização, que é a área estéril. Nessa área são operados as autoclaves, né, e é realizado o monitoramento dos ciclos. Então vai garantir toda a eficiência do processo. Depois de esterilizados os materiais, eles vão ser armazenados, né, e distribuídos para os setores. Então o controle aqui, ele é bem rigoroso para poder manter esses materiais estéreis, tá, gente? Então, para gente, antes da gente finalizar, na verdade, eu quero só retomar uma questão com vocês. É muito importante vocês entenderem a diferença das áreas, né? Área limpa, área suja e área estéril.
Lembrando sempre que o fluxo ele vai ser unidirecional. Então, eu vou voltar aqui só para a gente falar um pouquinho mais dessa questão. Então, o expurgo, que também é considerado área suja, é aonde vai chegar o material que está contaminado. Nesse setor, a gente vai ter a limpeza manual ou automatizada, a gente vai ver nas próximas aulas que a gente tem alguns equipamentos que podem nos auxiliar, né, para que a limpeza não seja toda manual. Então a gente vai fazer toda a limpeza, descontaminação, a secagem. Feito isso, a gente vai para a área limpa, que é onde os materiais eles vão ser preparados, onde a gente vai avaliar qual tipo de invólucro que a gente vai usar, lembrando que a embalagem ela vai ser definida, né, de acordo com o tipo de processamento que a gente vai ter desse material. Qual o tipo de equipamento que a gente vai usar para esterilizar? Qual o tipo de material que eu tenho, né, o tamanho do invólucro que eu preciso usar. Às vezes eu tenho um material que é bem pequeno, então eu não preciso de uma embalagem muito grande. Então tudo isso vai ser avaliado nessa área limpa. Lá que vai ser montado, né, os kits, as caixas, e depois de montado, eles vão para a área estéreo, que é para passar ali pelo processo de esterilização dentro da autoclave, e depois eles vão ser retirados e armazenados. Então, lembre-se sempre que o fluxo da CME, ele é um fluxo unidirecional, e que a gente tem essa divisão da área suja, área limpa e área estéreo, né, e que a CME ela tem ali algumas características, né, ela pode ser centralizada, semi-centralizada ou descentralizada, e que cada um tem as suas peculiaridades. Espero que vocês tenham gostado, né, e para a gente encerrar, para a gente poder finalizar, eu vou deixar para vocês uma mensagem de que a CME, ela é um dos pilares de segurança do paciente. Ela garante que os materiais que vão ser utilizados, eles estejam livres de micro-organismos, reduzindo, né, infecções e garantindo qualidade na assistência. Isso tudo, gente, só é possível com uma estrutura adequada, com um processo bem definido e com uma equipe que é capacitada. Aqui eu deixei mais uma imagem para vocês, né? Para vocês verem essa questão do fluxo unidirecional. Então, a gente tem aqui, ó, o local onde o material chega, depois vem para a desinfecção, preparo, acondicionamento, esterilização, armazenamento, distribuição, usuários internos e volta para o início, que é o processo de limpeza. Então, mais uma vez aqui falando desse fluxo unidirecional, né, que não volta. Então, assim, ele segue todo o processo e retorna lá para o começo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima aula.